Deuteronômio 8:2 vai nos dizer: recordar-te-ás por todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou neste deserto por 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos, diz o Senhor. Que Deus então nos abençoe. Eu quero pensar com vocês hoje o tema: não tenha medo do deserto. Quando falamos de deserto, logo nos vem à mente palavras como provação, como lutas, período difícil, lugar de tentação, lugar de batalha. Deserto é uma palavra comum na Bíblia e é citado constantemente, tanto de forma literal como no sentido figurado. Grande parte da narrativa bíblica acontece no deserto, devido às características geográficas da Palestina. O próprio texto que foi lido aqui no devocional, ele é dado ainda no deserto. Foi para o deserto que Deus levou o seu povo após o cativeiro egípcio. Quer dizer, Deus tirou o povo que estava escravizado do Egito e levou para o deserto. Agora, por quê? Qual é a razão? Por que Deus levou o seu povo para o deserto? Ele não poderia ter levado logo direto para a terra prometida? Mas Deus levou o povo para o deserto a fim de ensiná-los e de prepará-los para eles poderem entrar na terra prometida. É difícil quem vem de fora adentrar a igreja e entender tudo o que acontece aqui. Na maioria das vezes as pessoas ficam se perguntando: por que isso, por que daquilo outro? Porque tem que haver um tempo de preparo, de entendimento, de conhecimento, aquilo que nós chamamos de doutrinamento. Então o deserto também é um lugar de ensino. Não é só um lugar de dificuldade, não é só um lugar onde se passa provações. Deserto também é lugar de serviço e de bênção do nosso Deus. Muitos personagens bíblicos, eles vieram ou passaram períodos no deserto. É praticamente impossível falar de deserto e não lembrar de Agar, não lembrar de Elias, não lembrar de João Batista, não lembrar de que a pregação do Evangelho começa no deserto. E com certeza o homem que mais nos marca no deserto é Moisés, por causa do tabernáculo, por causa de todo aquele sistema de culto que foi institucionalizado por Deus. No deserto nós temos a figura do pecado, da rebeldia humana, da idolatria e do falso culto. Quem não lembra do bezerro de ouro? Tudo isso acontece no deserto. Mas também no deserto nós temos a figura do Cristo Redentor, nós temos a figura do Cristo Salvador. Deus então leva o seu povo ao deserto para apresentar Jesus Cristo a eles de forma simbólica. E mesmo que eles não percebessem, isso é uma mensagem para nós. E hoje, graças a Deus, teologicamente, nós temos como identificar isso. Nós temos como poder descobrir, perceber e ver a figura de Jesus Cristo no tabernáculo. Por isso que quem entra aqui pela primeira vez, ou quem começa a ter contato com a vida cristã, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não entende essas coisas. Deus já estava naquela época preparando o mundo para a vinda de Jesus, anunciando a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é aquilo que nós chamamos de boa nova. Nem todos conseguem perceber essas lições que aí estão, mas o tabernáculo tem como por objetivo apresentar Jesus Cristo. O tabernáculo, ele possui 3 nomes básicos. Primeiro nome básico para o tabernáculo em hebraico é Ohel Moed, significa tenda da congregação. Ohel, tenda, Moed, congregação. E o segundo nome é Ben Hamikdash. Eu falei de manhã para vocês, Ben Hamikdash tem o significado de casa do santo, ou habitação daquele que é santo, ou santuário, lugar de culto, lugar de adoração. Terceira palavra para tabernáculo é Mishkan ou Mishran, dependendo do lugar onde o sujeito nasceu lá em Israel. E Mishran significa o lugar do vizinho. Esse é o termo, é a
usada para descrever o tabernáculo. Então, o tabernáculo, quando você traduz para a nossa língua, Mishran significa lugar do vizinho. E por que lugar do vizinho? Em primeiro lugar, é bom pensar nisso. Por que o tabernáculo seria um lugar de adoração, um lugar de culto? Ele recebe a palavra de Mishran, e o Mishran significa o lugar do vizinho. Mais tarde, no Novo Testamento, o apóstolo João ele disse assim, que o verbo, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Teologicamente, João está fazendo uma referência simbólica a Jesus Cristo. Esse verbo, então, é Jesus, e eles têm a mente lá no tabernáculo. O tabernáculo era a prova visível da habitação de Deus no meio do seu povo. Assim como Deus habitou no meio de Israel, o Senhor Jesus Cristo veio para habitar no meio dos seus, aqueles aos quais ele escolheu, e hoje ele habita na sua igreja. Ele é o cabeça desse corpo, ou a cabeça desse corpo, colocando no português mais correto. Deus disse que sempre estaria no meio do seu povo, que sempre estaria com eles. Quando nós olhamos para a organização das tribos, nós vemos que o tabernáculo está lá no centro, onde está saindo aquela fumaça ali, aquela coluna ali, era prova da presença de Deus. E por que é tido como o lugar do vizinho? Porque quando nós estamos com certa dificuldade, quando nós estamos passando por algum problema, quando a situação é urgente, quando nós precisamos de algo com urgência, a quem nós buscamos em primeiro lugar? A quem nós pedimos socorro imediato? Não é o nosso vizinho? Não é aquele vizinho da nossa confiança? Às vezes nem sempre nós temos um parente próximo, nem sempre nós temos alguém da nossa família que pode nos socorrer, e nessas horas de aperto, o vizinho é aquele a quem a gente corre, né? Graças a Deus passou esse período ali na nossa rua, mas assim que nós chegamos na rua, pelo fato de ter carro, quando tinha algum problema lá na rua, a primeira casa que eles corriam era a casa do pastor. Então o pastor às vezes tem que ir, até hoje, tem que levar para o hospital, tem que levar para pronto-socorro, tem que levar às vezes para deixar lá no porto para tomar um barco, tem que levar para o aeroporto para tomar um avião, é o vizinho. Então por isso que o tabernáculo é o lugar do vizinho, porque quando eles tivessem necessidade de alguma coisa mais profunda, eles teriam que correr para o centro do acampamento. No centro do acampamento estava o Mishran, estava o tabernáculo, estava a casa de Deus, estava a Ohel Moed, que era a tenda da congregação, estava ali. Então o socorro deles sempre deveria vir do Senhor. Então, em primeiro lugar, porque que é Mishran, que é o lugar do vizinho. Em segundo lugar, o tabernáculo era o ponto de referência. Quando o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que nós temos que ter um ponto de referência na nossa vida, que é Jesus, e ele diz assim: olhem firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele suportou a cruz. Voltando para o deserto, quando você se sentir afligido, com dificuldade, quando você se sentir triste, quando você se sentir afetado por algum problema, pense nisso, olhe para Jesus. Ele sofreu, ele foi à cruz, ele passou por toda aquela dificuldade. E eu costumo dizer que quem hoje tem um tipo de habilidade na vida é porque passou por deserto. Quem foi bom nas mãos de Deus teve que passar por deserto na vida. Quem é bom nas mãos de Deus tem que passar por algum tipo de deserto na vida. Então, quando nós pensamos nessa questão da carta aos Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus, ele tem em mente essa disposição aqui das tribos no deserto. Para quem eles olhavam? Olhavam para a tenda da congregação. E aí você, olhando para a foto, você vai ver que as tribos, elas eram organizadas segundo a ordem de Deus. Eles não poderiam escolher aonde ficar. Se você olhar na foto, você vai ver que lá em cima
No ponto norte você vai ver os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Olhando para os 4 pontos, você vai ver lá em cima, ponto, né, no oeste, olha lá, Benjamim, Manassés, Efraim. No sul, Gad, Simeão, Ruben. No norte você vai ver Naftali, Asser, Dan, e aqui no oeste você vai ver Judá, Issacar e Zebulon. Eles não poderiam sair de uma tribo para ir para outra. Eles tinham que permanecer na própria tribo. Eles tinham que permanecer nessa formação. E por que eles não poderiam escolher onde eles deveriam armar suas tendas, onde eles deveriam morar? Por uma razão muito simples: o tabernáculo era a referência. Hoje em dia, quando nós vamos dar algum tipo de endereço, as pessoas perguntam o nosso endereço, onde nós moramos, como podemos chegar lá. O que nós dizemos? Se dá um endereço, aí a pessoa geralmente pergunta: tem um ponto de referência? Né? Hoje, pela modernidade, nós temos os mapas no Google, e aí o Google fica dizendo, né, para onde nós devemos ir, mas observem que sempre tem um ponto de referência. Quando nós colocamos a localização da igreja aqui no Google, vai ter como ponto de referência a pizzaria aí na frente. A igreja fica na frente da pizzaria, o que é errado, porque nós chegamos primeiro. É a pizzaria que fica na frente da igreja. Então, por que era essa formação? Porque quando acontecia alguma coisa, tinha algum problema, aí eles diziam: olha, eu moro na 10ª sucar, quer dizer, eu moro na 10ª cabana do lado direito do tabernáculo, ou eu moro no lado leste, eu moro no lado oeste. Então o tabernáculo era o ponto de referência. E aqui eu quero lembrar, né, que eu falei de manhã, sucar no hebraico é cabana ou tendas pequenas. Também a ohel é tenda, mas ohel é uma tenda grande, é a tenda da congregação. Então quem não conhece a língua hebraica, né, quando houve a transliteração do hebraico para o grego e do grego para o latim, colocaram a palavra sucar como tabernáculo, e é errado. Aí hoje você vê o pessoal da restauração fazendo a festa dos tabernáculos. Aí eu fico rindo da cara deles. Por quê? Porque eles não sabem que sucar é tenda, cabana no sentido de moradia. Sucar não é tenda no sentido da habitação de Deus, do Bem Hamikdash, do templo sagrado, da casa de Deus. Tem um erro aí. E se vocês olharem, existem muitas sucás e apenas um mishran. Quer dizer, tem muitas cabanas e só tem apenas um tabernáculo. Então não pode ser festa dos tabernáculos. O tabernáculo só tinha um. O que está acontecendo com o nosso mundo? As pessoas não pensam, não procuram se esclarecer e são enganados por falsos líderes, falsos mestres, que acabam levando o povo aí a cometer essas loucuras, né? Que na realidade era a festa das cabanas e não festa dos tabernáculos. Só existe um tabernáculo, que é a casa de Deus. Em terceiro lugar, se você olhar a figura do formato das tribos, você vai olhar que a organização forma uma cruz. Não está em forma de cruz? E por que isto acontece? Porque o tabernáculo era uma figura de Jesus Cristo. Tudo lá tinha que apontar para Jesus. E ainda que eles não entendessem direito, porque o propósito não era só trabalhar aquele povo, o propósito é que tinha um povo escolhido chamado igreja para o futuro, e era esse povo chamado igreja que é escolhido e que surge no futuro, e que mesmo quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele disse: edificarei a minha igreja. Ele está falando de futuro, e é esse povo do futuro que deveria perceber isso. No caso, nós olharmos para a Bíblia, olharmos para os ensinamentos, olhar para a formação do tabernáculo e entender que Deus estava anunciando a vinda de Cristo para nós. Por isso nós temos então em forma de cruz. Se vocês olharem também para a foto, vocês vão ver que a formação do acampamento estava dividido em 3 tribos para cada lado. Já prestaram atenção? E por que essas 3 tribos? A numerologia bíblica explica isso. 3 diz respeito à Trindade.
Pai, Filho, Espírito Santo. 3 foram os dias que Jesus ficou ausente antes de ressuscitar. E Jesus ressuscitou ao 3º dia. De modo espiritual, nós éramos dicotômicos. Depois do novo nascimento, nós nos tornamos tricotômicos. Observem que o número 3 faz parte da sua vida. Como é que se divide o corpo humano? Cabeça, tronco e membros. Quantos ossos você tem no dedo? 3 ossos. Então você vai encontrar esse número 3 presente em muitas coisas na sua vida, não é? Então Jesus ressuscitou ao 3º dia. E o número 3 ele vai falar dessa mudança de posição. Antes nós éramos pecadores, mortos em delitos e pecados, condenados ao inferno. Agora nós somos pecadores, restaurados, perdoados, resgatados em Cristo Jesus. É diferente. Eu não deixei de ser pecador. A questão é que eu tive meus pecados perdoados. Jamais você vai encontrar um homem perfeito nesse mundo, ou uma mulher perfeita, não tem como. Somos seres humanos, somos pecadores, estamos vivendo num mundo que conspira contra tudo aquilo que nós temos aqui para aprender e praticar. Então, não procure perfeição em ninguém. Não existe pastor perfeito, não existe líder espiritual perfeito, não existe crente perfeito. Não se preocupe com isso, tá? Olhe para Jesus. O seu ponto de referência é Jesus. O perfeito é Ele, o santo é Ele, não somos nós. Então, antes de convertidos, olhando lá para a formação de Adão, você vai ver que Deus pegou o pó da terra, não é? Formou o homem, tem essa formação, e o homem se torna alma vivente depois que recebe o sopro de Deus. Você tem duas substâncias. Você tem uma substância material que vem da terra, e você tem uma substância espiritual que vem do sopro de Deus. Corpo e alma, essa é a dicotomia. Quando somos convertidos, que passamos dessa posição de perdidos para salvos, nós recebemos o Espírito Santo. O homem se torna tricotômico. Ele é corpo, alma e Espírito Santo habitando nele. O nosso intercessor residencial. Então, o tabernáculo tem todo esse sentido para nós. O tabernáculo era a figura de Cristo no deserto. O tabernáculo estava no deserto. E como eu lhes disse no início, deserto é lugar seco, aonde falta a água da vida. Tratando isso simbolicamente, deserto pode ser algum tipo de sequidão que tem na sua vida. Deserto pode ser algum tipo de adversidade, algum tipo de dificuldade, alguma coisa que não desce bem, alguma coisa que te maltrata, alguma coisa que te aflige. Então, deserto é um lugar vazio, aonde falta alimento. Não se acha alimento no deserto. Quando nós olhamos nesse deserto da Palestina aí, mais difícil ainda. Só tem um deserto na Bíblia onde Agar teve que atravessar, né? E depois o Elias vai para lá, que só dava zimbro. O que era um zimbro? Era um espinheiro baixinho e quase não dava sombra. Então, deserto, lugar seco, lugar vazio, não se tem alimento. Deserto é um lugar enganoso, que parece não ter fim. Você olha para aquela imensidão e você acha que não vai acabar nunca, não tem fim. E qual é o sentido disso aí? É que quem está no deserto não tem recursos para continuar vivendo, não tem os recursos para a vida. Por isso que quem está no deserto, ele vai morrer uma hora ou outra. Por isso que no deserto, Agar levou o menino para distante dela, né, e se afastou para não ver o menino morrer. Porque deserto é lugar de morte. Deserto é um lugar de medo. Por que é um lugar de medo? Porque há perigos, há serpentes, há escorpiões, há inimigos, que você não tem com quem contar lá. Você não tem um amigo, não tem ninguém que vai aparecer, né? Não sei quem aqui assistiu um filme chamado Ratos do Deserto. Esses ratos do deserto,
Teve alguém ali mais velho do que eu, começou a rir ali atrás. Então assistiu Ratos do Deserto. Nos Ratos do Deserto, né? Era difícil atravessar o deserto. Muitos morriam, outros ficavam pelo meio do caminho, e sempre eles precisavam do apoio de alguém. Então, deserto é um lugar de morte. Elias viu de perto a morte. Agar viu de perto a morte no deserto. Jesus, ele foi provado e foi tentado no deserto. Então o deserto é um lugar desesperador, cujos recursos humanos são insuficientes para manter a vida. Mas calma, o deserto não é o fim. E eu lhes disse que quem foi bom nas mãos de Deus teve que passar por deserto na vida. O livro de Números, né? Amigas, no capítulo 1, se você abrir o primeiro versículo, vai dizer assim: e falou o Senhor a Moisés no deserto. E aí na Torá, o versículo 1 vai fazer referência no deserto. Queridos, por que Israel foi levado para o deserto? Para aprender a ser uma nação teocrática. Onde Israel estava? Estava no Egito. E o que eles aprenderam no Egito? Politeísmo, paganismo, dominados por Faraó. Eles tinham contato com a cultura e com a religião do Egito. Então Deus não poderia levá-los para a terra prometida sem antes não fazer uma limpeza em tudo isso. Por isso que o texto base diz: recordaste-ás por todo o caminho, o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar. Por que humilhar? Porque eles estavam vindo da maior cultura da época. O Egito era tão importante na época como é os Estados Unidos hoje, era a maior potência. Então eles estavam escravizados, mas conviviam dentro da cultura que era a maior potência mundial, e eles estavam de certa forma de cerviz empinada. Então Deus leva para o deserto para humilhar. Alguns de nós tem que ser quebrado para poder entender. Então não se confie muito no que você tem, que de repente Deus pode achar que você está confiando no que você tem, confiando nas suas posses, confiando naquele que está do seu lado, confiando naquela que está do seu lado, e de repente Deus tira isso. Para quê? Para quebrar você, para humilhar você. E também esse povo foi levado para o deserto para ser provado, para ser ensinado, para ser confrontado, para ser mudado. E aí o texto diz em português, né? Como se Deus precisasse de deserto para saber o que o povo tinha no coração. Recordaste-as por todo o caminho que teu Deus te guiou esse deserto, os 40 anos para te humilhar, provar, para saber o que estava no teu coração. No texto original, irmãos, quem deveria saber o que estava no coração deles era Israel. Deus não precisava de deserto para saber o que aquele povo tinha no coração, mas aquele povo precisava passar por um deserto para saber o que eles tinham no coração, se eles seriam fiéis a Deus ou não. E é por isso que Deus nos leva para lá. Talvez alguns de nós não conseguem entender, mas aí Deus traz vocês para cá, para vocês serem humilhados por um cara desse aqui, né? Chato. Para você ser provado, para você entender o que está no seu coração, se você está aqui realmente para servir a Deus ou não. Então, queridos, eles precisavam ser humilhados, provados, para descobrirem se eles tinham um coração disposto a servir ao Senhor. Então, isso explica por que o tabernáculo veio antes da terra prometida. Porque se o povo tivesse preparado, Deus já tinha levado eles para a terra prometida de imediato e fixado o povo lá. Não, Deus precisava fazer uma limpeza. Se você ainda não entendeu aquela páginazinha branca que tem entre o Antigo e o Novo Testamento da sua Bíblia, aquilo ali significa 400 anos de silêncio que Deus preparou o povo para a chegada do Messias. Ele termina a última revelação do Antigo Testamento em Malaquias, com aquela palavrinha lá: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Termina as recomendações e para 400 anos de silêncio. Depois de 400 anos vem Mateus
anunciando a chegada do Messias. Então, queridos, deserto no hebraico é mitbar. Mitbar significa lugar da palavra. Então eu disse: não tenha medo do deserto e não se desespere, porque o deserto tem todas essas características difíceis que eu descobri para vocês, que eu descrevi aqui para vocês. Mas mitbar significa que o deserto é o lugar da palavra. É do deserto que vem a palavra. João Batista estava pregando no deserto. É do deserto que Jesus, depois de ser tentado e de ser provado, ele vem para a cidade, escolhe os seus e dá início do seu ministério. Por isso, não tenha medo do deserto. É no deserto que Deus vai falar com você. É no deserto que Deus muda a minha e a sua vida. Os falsos mestres inventaram a teologia da prosperidade para evitar que você não tenha momentos marcantes com Deus. Porque quando tudo está bem, quando você não está passando por deserto na vida, você não vai buscar Deus, pode ter certeza. As pessoas só vão buscar a Deus quando entendem que tem necessidade dele. Vocês lembram ali o lugar do vizinho? Quem não tem necessidade não vai lá na casa do vizinho. Só vai na casa do vizinho quem tem o quê? Quem tem necessidade de perdão, quem tem necessidade de graça, quem tem necessidade de cultuar, quem tem necessidade de comunhão. É por isso que vemos aqui. Nós nos reunimos neste local, que não é um Aurélio, é um templo bem construído, porque nós temos necessidade da graça de Deus, nós temos necessidade do perdão de Deus, nós temos necessidade do amor de Deus, nós temos necessidade da comunhão com Deus, nós temos necessidade de culto, nós temos necessidade de comunhão uns com os outros. Quem está passando por deserto sabe o sentido e o valor que a palavra tem. Quem não está passando por deserto na vida não dá a mínima para isso, acha que isso não tem valor nenhum. Quem ainda não entendeu o que significa o lugar do vizinho e o lugar da palavra, trata a igreja de forma bem distante. Eu vou quando tiver um desejo, uma vontadezinha, quando quiser fugir da rotina, rotina não está muito legal, vou lá na igreja. Graças a Deus, pelo menos já tem uns que ainda tem essa vontade. Outros têm a vontade de passar bem distante. Então, não tenha medo do deserto, porque quando um crente passa pelo deserto, é para treinamento, é para maturidade, é para crescimento. Um dia Jesus disse assim para Pedro, está lá em Lucas 22, Jesus disse assim: Pedro, hoje Satanás pediu para te peneirar como trigo. Pergunta: por que Satanás não pediu logo para matar Pedro? Porque ele sabia que Jesus não ia permitir. O que significa peneirar? Alguém já viu? Como é que se peneira trigo? Como é que se limpa café? Alguém já viu? Joga para cima para quê? Para tirar a palha, para tirar a folha seca e ficar só o que presta, o grão bom. Então, o que Jesus estava dizendo ali? O que Satanás estava reivindicando? Pediu para peneirar Pedro, porque Pedro precisava tirar certas ideias da sua cabeça. Pedro precisava ser limpo de algumas coisas. Um dia Pedro disse para Jesus assim: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Sabe por quê? Ele achava que salvação, que fidelidade dependia dele. É como muita gente hoje pensa que salvação e que pensa com vida com Deus depende das obras humanas. E aí Deus mostrou que não, porque quando o aperto veio, o que Pedro fez? Negou a Jesus e se mandou. Então quando ele diz eu estou pronto, Jesus vai e mostra que ele não está pronto. Nenhum de nós está pronto, nós ainda estamos atravessando o deserto. Então não tenha medo do deserto. Se você não é um crente, a sequidão do deserto e a fome espiritual vai matá-lo. E quando você chegar diante de Deus, é que vai haver essa conclusão toda. O Senhor vai fazer um julgamento, vai mostrar para você a sua situação e o fim vai ser trágico. A Bíblia sempre vai apontar para Jesus como o único caminho a ser seguido, como a verdade a ser aprendida e como a vida para ser vivida. Eu sei que aqui nós falamos de muitos assuntos: justificação, eleição, predestinação, santificação, regeneração.
tudo isso são pontos doutrinários, mas você só vai passar a entender isso realmente quando você começar pelo líder de tudo isso, que é Jesus Cristo. Quando você conhecer a Jesus, vai abrir um leque de entendimento na sua vida. Muitas pessoas não conseguem compreender isso porque ainda não, de fato, tiveram um encontro de conversão com o Senhor Jesus Cristo. Qual é o nosso objetivo como igreja? Apresentar Jesus para você como caminho, verdade e vida. Apresentar Jesus como Salvador da sua vida. Apresentar Jesus como Senhor da vida dos crentes. Porque só há um único Deus, que é Ele, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.